Olá, tudo bem? Então, eu vou começar. Eu vou, então, compartilhando a minha apresentação e a gente vai conversando um pouquinho. Qualquer coisa, vocês me chamam, ok? Pesquisando imagem para o audiovisual. Perfeito. Exatamente. Essa é a apresentação do curso. Eu vou contar aqui um pouco da minha experiência. Eu trabalhei muito tempo como assistente de direção, eu trabalhava com um diretor de publicidade numa época em que você trabalhava do início ao fim do projeto. Então, você entrava na medida que recebia o briefing, fazia pesquisa, fazia pré-produção, assistência de direção e pós-produção. Era uma época bem diferente do que é hoje em dia, mas era muito interessante, assim, porque também você consegue ter uma formação um pouco mais ampla. No tempo, eu fui me especializando em pesquisa, foi a área onde eu achei mais interessante. Trabalhei bastante tempo em algumas produtoras, estão aqui, a Mixer, a O2, a Bossa Nova e a Ormama, em que eu coordenei departamentos de pesquisa que faziam pesquisa tanto para a publicidade quanto para o conteúdo. Esses aqui são os meus últimos projetos, para vocês saberem um pouco o que eu tenho feito. Não está completamente atualizado, mas são os projetos de conteúdo, vamos dizer, mais recentes. Então, o que é a pesquisa criativa? Acho que isso aqui é um ponto bem importante da gente falar. Eu só queria fazer um pequeno à parte. Parabéns, viu? Porque esses filmes que você fez são muito bons. O Besouro, o Poeta da Vila, né? Muito legal você ter trabalhado nesses filmes. Muito bacana. Legal saber que você viu. Muito legal mesmo. Então, vou começar esclarecendo o que é esse curso, né? Existem vários tipos de pesquisa. Eu vou dar um curso sobre a pesquisa criativa, que algumas pessoas chamam de pesquisa de referência ou pesquisa de linguagem. O que é esse tipo de pesquisa? Ela é diferente da pesquisa que é dada no conteúdo. A pesquisa criativa, ela não é ligada à realidade, ela é ligada a leituras da realidade, vamos dizer assim. Então, a gente vai ver, a gente se utiliza de filmes, de fotos, de pinturas como base de trabalho. Vou falar um pouco sobre a pesquisa que nós não vamos aprender aqui, que é a pesquisa de conteúdo. A pesquisa de conteúdo, não sei se você sabe, por exemplo, a pesquisa iconográfica é aquela em que você vai buscar cenas, imagens que foram de época, reais, e você vai utilizar essas imagens no filme. Então, é feita uma pesquisa, que a gente chama de pesquisa iconográfica, que vai nos acervos, vai procurar essas imagens de época, e vai licenciar essa imagem para que elas possam ser usadas no filme. É um recurso muito usado de narrativa, né, de linguagem, uso de imagem de época. Então, esse tipo de pesquisa faz parte das pesquisas de conteúdo, não faz parte do nosso curso. Existe a pesquisa também, que são pesquisas em textos, documentos históricos, que são, muitas vezes, base para uma narrativa, bases para uma história a ser contada, e esse tipo de pesquisa eu também não vou fazer. Pesquisa de som, também existe a pesquisa de som na realidade, onde você vai buscar músicas de determinados autores, músicas de épocas específicas. É um trabalho super interessante. Tem a pesquisa de personagem, então, por exemplo, eu tenho um personagem que é uma faxineira. Aí a gente pode fazer uma pesquisa entendendo como vivem as faxineiras, entrevistando faxineiras, sabendo histórias de faxineiras, que naquela época, para que você possa, de alguma forma, entender o contexto do seu personagem e para que você possa aí desenvolver a sua narrativa. Mas isso tudo faz parte da pesquisa de conteúdo. A pesquisa que a gente faz é a pesquisa criativa. Essa pesquisa que não é conectada com a realidade, né? Que eu já falei, a gente se baseia em releituras, vamos dizer assim. O que é interessante da pesquisa criativa, né? Ele é um instrumento muito poderoso no desenvolvimento de um projeto, porque você se utiliza muitas vezes do olhar de coisas que foram feitas, de filmes, de fotos, para que você possa aí desenvolver a sua própria ideia, a partir de um movimento que a gente chama de se aproximar e se diferenciar, né, das coisas. Então, você vê várias coisas e você consegue
a partir do que é visto, né, a partir do que é sentido, percebido, você descobrir o que te interessa, o que faz parte da sua própria história e o que você vai querer seguir com isso. Então, a pesquisa criativa tem essa característica, ela não é na realidade, ela é vamos dizer assim, nas releituras do real. Então, por exemplo, a pesquisa criativa. Existem... Só um pouquinho. A releitura do real, eu vou fazer uma adaptação de um livro. O que seria a releitura? É a leitura da minha concepção e não do livro. É isso que eu estou entendendo? Assim? Não, o que eu quero dizer, por exemplo, a pesquisa criativa, ela não vai buscar na realidade, ela não vai atrás de documentos de época, de imagens de época, de personagens de época. Não, ela vai atrás de filmes, ela vai atrás de pintura, ela vai atrás de fotografia. Nesse sentido é que eu uso esse termo, que ela não é um retrato da realidade. Qualquer ficção é uma releitura, né? Mesmo o documentário tem aspectos também de releitura, no sentido de que não são documentos reais, não são coisas, não é isso que por exemplo, algumas pesquisas assim que a gente faz e que ajudam no desenvolvimento de um projeto. Então, uma pesquisa de narrativas. Então, o diretor me pede, olha, eu quero uma pesquisa com narrativas semelhantes à minha história. Então, o que é o trabalho do pesquisador? Eu vou procurar filmes que tenham, ou fotos, ou pinturas, que tenham histórias semelhantes ao do meu personagem. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um filme sobre a independência do Brasil, eu vou buscar outros filmes que também abordem esse aspecto, que também contem sobre filmes que também falem sobre descobrimentos de novas terras, sobre a imigração de pessoas. Vou procurar filmes que de alguma forma tenham uma história semelhante. Um outro aspecto que a gente faz na pesquisa é a pesquisa cinematográfica. Por exemplo, eu botei aqui o exemplo do Oppenheim, né? Oppenheim é um filme que tem uma linguagem cinematográfica. Deixa eu perguntar uma coisinha sobre isso. Essa pesquisa que a gente faz sobre filmes semelhantes, a gente não corre o risco de plágio, não? Falar, esse filme é igual ao meu. Não, de forma... Porque a pesquisa não é uma cópia. Isso é uma pergunta boa também. A gente não está falando de cópia. Como a pesquisa é um instrumento criativo, você ver coisas não quer dizer que você vai copiar coisas, e sim que você vai se igualar ou se diferenciar a elas. Então, tem um aspecto desse filme que é muito interessante, a forma como ele contou essa história, a forma como esse personagem se desenvolve nessa narrativa. Esse é um aspecto importante, mas não é tudo que é importante, não é tudo que é igual. Você vai pincelando coisas e, na verdade, você vai se aprofundando no seu próprio projeto. Isso que é o bonito da pesquisa. Então, a pesquisa criativa é uma parceira dos diretores, nesse sentido. Ela vem para contribuir. Se você tem uma ideia, uma forma de você aprofundar na sua ideia é você estudar a sua ideia. Qual é uma forma de estudar a sua ideia? É ver coisas que foram feitas, observar olhares que foram feitos. Aí, em que sentido? Ou de narrativas semelhantes, ou de cinematografias, isso é, escolhas que foram feitas de câmera, de movimento de câmera, de cores que foram usadas. Essas são referências também muito importantes, assim, muito utilizadas, porque a gente sabe que o cinema é uma construção, as imagens são uma construção. Então, determinado sentimento, determinada emoção que você queira passar, você tem uma série de recursos para criar essa linguagem. E é nesse sentido que se apoiar em análises de movimento de câmera, de enquadramento, são coisas bem importantes para desenvolver uma ideia. Pesquisas que são interessantes e que também fazem parte de uma pesquisa. Pesquisas de acting, você vai buscar personagens que de alguma forma são semelhantes ao seu e de que forma eles atuam. Se eles atuam numa intensidade tal, se eles atuam numa intensidade menor, se eles têm determinado comportamento, como é que foi construída essa linha do personagem. Tudo isso também pode fazer parte da pesquisa criativa. A pesquisa de arte também é uma pesquisa importante, que é muitas vezes você resgatar
na pintura, na fotografia. E na pesquisa de acting, se apresenta personagens, né, tirados de filmes para os diretores, e a partir dali eles vão fazer escolhas para os seus castings, ou isso ele já tem o casting dele determinado e a partir dali ele vai apresentar isso para o casting dele e falar assim, eu quero isso aqui. Ah, interessante. Então, é o segundo momento. Então, por exemplo, eu acabei de fazer um projeto em que tinha uma personagem que era uma personagem que vivia uma história muito religiosa, de uma pressão familiar, uma personagem feminina muito oprimida, que de um determinado momento ela conseguia se libertar e etc. Eu trouxe uma série de filmes, a gente discutiu um pouco como seria o acting e como seria a narrativa dessa personagem. Num dos filmes tinha uma personagem que tinha exatamente o tom que a gente achava interessante. Então, esse filme foi apresentado para a atriz. Nessa mesma pesquisa, existia um filme que falava sobre o tamanho da opressão que essa personagem sentia na história. Então, daí eu não estou falando tanto do acting, mas eu estou falando da narrativa. Só que esse mesmo filme também foi apresentado para essa atriz, para que ela pudesse vivenciar e pudesse compreender o tamanho do sentimento que o diretor gostaria de passar, de quão oprimida era a personagem que ela iria representar. Dois caminhos. Um que era um acting um pouco mais semelhante, vamos dizer assim, a construção do personagem começava assim, crescia, como essa personagem agia diante daquela pressão que ela sofria. E o outro era assim, veja esse filme e tente se colocar no lugar desse personagem. Então, da direção de arte, a pesquisa para arte também é muito interessante. Eu não sei se vocês viram, por exemplo, o filme do Walter Salles, da Fernanda Torres, é um filme que tem um trabalho de pesquisa muito grande, né? A gente consegue perceber na direção de arte uma pesquisa muito intensa até no conteúdo, assim, eles se basearam muito em fotos reais, em situações reais, para construir aquela arte que a gente consegue identificar, né? Não sei se vocês foram ver o filme e sentiram a mesma coisa, mas a gente começa quase aqui... Vocês foram ver o filme do Walter Salles? É impressionante a reconstituição de época, não é? É uma coisa que toca a gente e dá uma emoção que você não sabe nem bem onde vem, né? Daí depois você começa a reparar que há tamanha semelhança, né? Com algumas coisas que a gente... É impressionante, é muito bonito isso, né? É muito interessante também. Então, a casa, né? Tudo, né? A roupa dela, o cabelo, né? As crianças. Tudo. Tudo. Tem maneira de falar, né? Tudo. Impressionante, né? Eu acho que nesse filme especificamente existe uma pesquisa de conteúdo muito forte. Eu acho que foi feita assim, acho que era importante achar a casa real, era importante achar as roupas reais, era importante achar a foto real e tal. Até acho que não é. E você viu que a casa era na Urca e a casa era no Leblon, né? Muito lindo. Achei muito interessante esse aspecto, o quanto às vezes é subliminar, né? Às vezes as coisas vêm assim para você no cinema. São todos esses instrumentos que constroem uma imagem, né? Não é direto. Porque faz uma realidade, né? A pesquisa criativa nesse aspecto, o que a gente faz muitas vezes com filme de época? A gente faz a releitura. Então, você pode ir atrás de um filme realmente de época, dos anos 60. Eu estou fazendo um trabalho que é isso agora, em que eu estou indo ver alguns filmes que são típicos da época dos anos 60, que daí vai me trazer não só a arte, mas também alguns aspectos de cinematografia daquela época. Mas tem também as releituras, né? Então, são filmes que são feitos atualmente, mas que se baseiam em histórias do ano 60, e como é que o diretor, de alguma forma, transformou aquilo para o mundo de hoje, né? Que aspectos ele trouxe dos anos 60 e que releitura ele fez, né? Essa é uma pesquisa também bem comum e bem interessante de fazer. Então, vamos lá para os aspectos da pesquisa. Então, existe também uma pesquisa que tem a ver com edição, que é muitas vezes, por exemplo, você ver filmes que trazem a questão das transições, por exemplo, que é uma linguagem muito atual hoje em dia, né? Como que você consegue passar de uma cena para outra, mantendo de alguma forma uma continuidade
Então, por exemplo, um ótimo exemplo disso é Euforia, por exemplo. Euforia é um filme, é uma série contemporânea que tem uma série de recursos, assim, de transições. Então, muitas vezes você precisa achar uma linguagem para o seu filme, um ritmo para o seu filme, e você vai pesquisar a edição. Ou que sejam as transições, que sejam o ritmo das edições, que sejam os cortes secos, que são passagens que fazem parte da linguagem que vão somar no significado do seu filme. Também existe a pesquisa de efeitos, por exemplo, o diretor pede para você, eu preciso entender o que é um portal. Um portal. Daí você vai buscar representações de portal em filmes de efeitos especiais. Já fiz um pouco isso. Então, você tem lá na Marvel, você tem lá em outros filmes, assim, que tiveram esse mesmo conceito de portal, essa mesma ideia, e como é que eles representaram isso? Então, você vai buscar outras formas de representar. Uma coisa importante da gente entender é que o papel da pesquisa, acho que isso é importante a gente falar, o papel da pesquisa, muitas vezes, é abrir possibilidades. Então, geralmente se trabalha com pesquisa em etapas. Então, existe lá o briefing do diretor, ele diz assim, olha, eu quero ver filmes assim, quero seguir, vamos dizer, que tenham essa narrativa, que tenham esse movimento de câmera, que tenham... Bom, ele te brifa, você vai fazer uma pesquisa e vai levar uma série de coisas. Você vê que não dá para você dizer exatamente, você vai abrir, porque a ideia é essa, você abrir, é trazer opções. À medida que o diretor vê essa pesquisa, ele vai conseguir dizer, olha, eu me interesso por este caminho. E aí você vai conseguir aprofundar no caminho que ele fechou. Mas, assim, a pesquisa, como ela é um instrumento criativo, se você estiver fazendo, por exemplo, um projeto para você, também, em determinado momento, você vai abrir e depois, no segundo momento, você vai começar, olha, eu quero seguir mais esse caminho. Daí você vai aprofundar. Você está fazendo uma pesquisa para um diretor, é a mesma coisa. As escolhas numa pesquisa para um diretor, quando você é contratada, não são suas. Quem decide os caminhos são eles. Mas muitas vezes, como a gente está enxergando muita coisa, a gente consegue argumentar, a gente consegue defender, consegue mostrar o valor de algumas coisas que apareceram na pesquisa, e isso abre muitos olhos e ajuda muito. Em que momento entra a pesquisa criativa? Acho que também isso é bem importante a gente falar. Como a pesquisa ela é um instrumento de desenvolvimento de projeto, ela geralmente entra antes do filme, ela entra na pré-produção. Quando a gente está falando de publicidade, como é que funciona? A publicidade, ela tem um mecanismo muito específico, a publicidade, que eu vou contar para vocês entenderem, vou dar um stop sharing para vocês poderem me ver. Quando a gente fala em publicidade, como funciona, né? Como é que a pesquisa se encaixa na publicidade? Então, a publicidade é o seguinte, tem lá uma agência que manda um roteiro para uma produtora, para um diretor específico. Esse diretor precisa fazer uma visão sobre esse roteiro. O que é essa visão? É o que a gente chama de um tratamento. Nesse tratamento, ele vai dizer como ele imagina que ele vai filmar aquele roteiro. Então, qual vai ser o movimento de câmera que ele vai usar, qual vai ser o casting que ele vai usar, qual vai ser a cor, qual vai ser a edição, toda a linguagem que ele vai utilizar, ele precisa defender nesse documento. O roteirista não pode falar o que ele quer, não, ele teria que o roteirista, então, ser o diretor, né? A publicidade é muito específica, a publicidade tem uma dinâmica, eu estou falando agora da publicidade, ela tem uma dinâmica muito diferente. Então, o roteirista pode ser o dono do filme, sem ser o diretor, porque eu não gosto de dirigir. Eu acho que o cinema é uma arte que as pessoas vão se complementando, né? O cinema não é uma arte de uma pessoa só, né? Então, sempre tem as contribuições. Eu não consigo acreditar que dê para fazer um filme sozinho exatamente como você quer. Saiu do tratamento, aí esse tratamento, junto com o orçamento, ele é encaminhado para a agência vai escolher se vai querer fazer esse filme com esse diretor ou não. A pesquisa criativa entra para ajudar o diretor a enxergar como vai ser a visão dele daquele roteiro.
Então, o diretor brifa, a gente pesquisa, postura imagem, filme, foto, e aí a gente vai compor, junto com esse diretor, essa apresentação que é esse tratamento. Esse tratamento é um documento que vai texto, vai imagem, e essas imagens vêm para complementar, para enriquecer, para ilustrar o que o diretor está querendo dizer. Então, a gente vê que a pesquisa criativa aí tem 2 papéis. Ele tem o papel de ajudar o diretor a inventar o filme e depois ajudar o diretor a formatar uma apresentação compreensível, visual, de fácil acesso para que a agência possa escolher quem vai ser o diretor do filme específico. Ok? Isso é a pesquisa na publicidade. Existe a pesquisa no conteúdo. Hoje em dia, com as demandas do streaming, existe aí um pedido de algumas etapas que são cumpridas no processo. Por exemplo, a pesquisa ajuda muito no desenvolvimento de uma ideia, formatando um book de venda. Book de venda, o que é? É uma apresentação ainda um pouco geral de um projeto para que ele seja desenvolvido, mas que seja para que ele possa ser comprado e seja investido por alguma produtora, algum canal, algum streaming, etc. Então, existe o book de venda. A pesquisa contribui bastante nele, não só no desenvolvimento da ideia, no amadurecimento da ideia, né, porque à medida que você vê várias coisas, mas também na formatação desse documento, que também vai ter um texto, uma sinopse, uma proposta, que também vai ser ilustrada com imagens. Existe também uma outra etapa que a pesquisa criativa contribui muito, que já é no desenvolvimento do projeto, quando existem algumas apresentações intermediárias que são feitas para o canal, que são feitas à medida em que o projeto vai se desenvolvendo. Então, a pesquisa, o projeto já entrou, o projeto precisa crescer, precisa se aprofundar, os roteiros precisam ser desenvolvidos, precisa se pensar realmente na arte, precisa se pensar... Então, aí entra a pesquisa para contribuir nesse processo. Então, a gente vai pesquisar para auxiliar o fotógrafo a enxergar o filme, o diretor a enxergar o filme, o diretor de arte a enxergar o filme, para que também depois, em determinado momento, consiga fazer um balanço, um fechamento, dizendo, olha, o filme vai ser isso, e esse documento também seja enviado para os canais, para que ele seja aprovado e que possa seguir com o projeto. Então, essas são um pouco das atribuições, porque a pesquisa, na verdade, a pesquisa criativa, ela existe há muitos anos e ela é feita por todos os departamentos. O fotógrafo faz pesquisa, o diretor de arte faz pesquisa, todo mundo faz pesquisa. O que acontece hoje em dia é que existe uma formalização de um profissional que ajuda para auxiliar nessas etapas. Então, é um profissional especializado que entra a partir do briefing do diretor na busca dessas imagens, desses trechos de filmes que se relacionem ao que o diretor está procurando e auxiliando, assim, no desenvolvimento da ideia, na compreensão e etc. Então, esse é o nosso trabalho como pesquisador. Sobre o nosso curso, né? O que eu vou oferecer para vocês, né? Então, eu acho que eu vou poder ajudar falando um pouco mais sobre esse trabalho, oferecendo para vocês fontes de pesquisa, que são coisas bem importantes, isso é, onde você pode procurar, qual que é uma boa base para procurar, como você faz para baixar esses filmes, isso é, fontes, assim, onde é um lugar interessante para buscar um filme, onde você consegue achar informações, onde você pega frames de filme, são coisas importantes, e isso realmente é uma aula até bem longa que eu dou, onde eu vou poder explorar um pouco, passar para vocês esse instrumento bem poderoso que são as fontes. Outra coisa que é bem importante, que eu vou auxiliar vocês também, é o método de organização. Porque não adianta a gente pesquisar se a gente não souber passar essas informações de uma forma organizada para que as pessoas tenham acesso e compreendam o trabalho da gente. O pesquisador, geralmente, é um acumulador, né? A gente trabalha com um volume muito grande de imagens e filmes e vídeos, e é muito, muito importante você saber organizar o seu material e deixar muito claro o que você está querendo passar com cada uma daquelas cenas, aonde elas se encaixam, qual foi o seu olhar, para que o seu material possa ser absorvido e seja valorizado. Formas de apresentação. Isso também eu acho que é importante.
a gente aprender como apresentar a pesquisa, né? É importante vocês saberem o resultado final. Então, por exemplo, vocês podem até não fazerem um tratamento, fazerem só a pesquisa, mas é muito importante para que você faça uma boa pesquisa, você compreenda o que é um tratamento, de que forma ele é apresentado. É muito importante que você entenda o que é um book de venda, de que forma ele é formatado, para que você possa entender como contribuir. Então, isso é uma coisa importante que a gente vai passar por aqui. Eu vou passar por alguns programas simples, como o Red Mag, como o Keynote, para que vocês compreendam e absorvam essa ideia de que é importante também ser muito claro e saber para que vai servir as coisas que você está fazendo. Eu vou passar um pouco por isso. Essa é uma questão muito importante do cinema, né? Que é a questão da sensibilidade. Vou tentar, não vai ser o nosso curso, assim, mas eu vou passar por isso porque é imprescindível a gente dar uma sensibilizada no olhar, né? Isso é importante a gente exercitar, olhar para uma imagem e perceber ela enquanto uma construção. Aquela imagem foi composta, ela tem um significado, se apropriou de várias coisas para construir aquela imagem. Então, é importante que a gente consiga identificar composição, luz, cor, contraste, perspectiva, que a gente comece a abrir os olhos para esses elementos que são tão importantes na construção de uma imagem e que são elas que atribuem o significado a uma imagem, né? Não sei se está muito clara essa ideia, mas acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, assim. Essa ideia de que a imagem é uma construção, né? A imagem do cinema, ela é uma construção, ela tem uma gramática que é própria dela, e assim como na música, você escolhe as notas que você coloca e você cria determinados resultados. É importante a gente entender o cinema enquanto essa arte que tem essa linguagem, né? Que tem essa capacidade, assim. Então, por mais que eu não vá entrar no curso nisso, é muito importante que a gente consiga entender, assim, o sentimento, a construção de uma imagem, o significado que ela tem. Então, a gente começa olhando um pouco para isso, mas eu acredito que com o tempo a gente vai cada vez mais tentando estar mais sensível a esse olhar. Importante desse curso, que eu precisava falar. Esse é um curso que é um curso prático e ele é um curso bem rápido, assim. Então, o que é importante é a gente fazer os exercícios, assim. Então, o que eu propus nesse curso? No primeiro dia de aula, os alunos vão receber um curta-metragem. É o roteiro de um curta-metragem que vai ser lido e vai ser desenvolvido até o final do curso. Então, tendo como base esse exercício, tudo que for dado na aula pode ser praticado. Então, se eu dou fontes de pesquisa, vocês podem vir e exercitar as fontes de pesquisa e podem tirar as dúvidas comigo. Se a gente falou sobre apresentação, como se faz uma apresentação, como se organiza uma imagem, também esse curta-metragem também vai ser a base para esse tipo de exercício. Então, a gente vai ter sempre na aula esse exercício prático em paralelo para que vocês possam ir exercitando e tirando as dúvidas. O que eu percebi é que auxilia demais e quem consegue ir fazendo realmente essa leitura, não sei se eu fui clara, mas esse curta-metragem, cada aluno vai desenvolver uma visão sobre o projeto, sobre o curta, como se o filme fosse dele. E para isso ele vai se usar da pesquisa e vai ter que fazer uma apresentação final. Então, a partir desse exercício, vocês vão praticar tudo que vai ser ensinado na sala de aula. E aí a gente vai poder tirar as dúvidas. E no final, vai acontecer que vocês vão ter lá um projeto com uma visão de vocês que foi desenvolvido do começo ao fim, se utilizando da pesquisa de referência. Só a respeito da pós-produção, vocês pensam também na distribuição para quem vai ser esse filme? Na pesquisa, não. Na pesquisa eu nunca fiz, porque daí já é uma pesquisa de mercado, é um pouco diferente. Eu nunca fiz esse tipo de pesquisa. Beleza? Gente, obrigada.